E aí pessoal, tudo bem? Agora, só passando uma aula, essa vai ser bem curtinha também, uma revisão. A gente vai falar sobre balanço de espécie em um elemento de fluido, né? Já que a gente está falando também e vai falar ao longo da disciplina aqui de transferência de massa, é bom que a gente fale sobre esse balanço de espécie, porque ele vai entrar bastante, vai entrar no número de Schmidt, número de Sherwood, vai entrar tudo isso aí também nas discussões, e tudo isso envolve essas partes aqui bastante. Para o balanço de espécie é bem parecido com o balanço de massa, mas tem que pensar que agora você pode ter uma densidade, você pode ter um certo tipo de espécie lá dentro. Espécie é uma substância A, por exemplo, que ela pode se difundir dentro de uma outra substância B. Vamos supor um vapor de água. A gente está respirando que agora a gente está respirando ar. Esse ar tem vapor de água, mas se eu deixo aqui, se eu passo um pano molhado no móvel, por exemplo, vai ter uma quantidade maior, uma densidade maior de água no pano, no móvel, né? E aí vai ter uma diferença de concentração de água. Essa diferença de concentração de água faz com que a água seja difundida do móvel para o ar, né, para o vapor do ar. Então a gente trabalha com isso também, nessa parte aqui de transferência de massa. Então a gente tem que pensar nesses componentes. Né? Esses componentes de ponto aqui são componentes de difusão mesmo, sabe? Difusão da matéria, assim, de uma substância na outra. Né? Estou passando uma quantidade de massa sendo difundida. Você pode ter quantidade de concentração também sendo carregada. Esse Ca é uma variável, uma concentração da substância A. Quantos quilomols você tem por metro cúbico? Né? Você pode falar também, nesse caso, se tiver várias substâncias, né, de ρA, que seria essa. Opa, acho que eu acabei mudando a cor ali sem querer. Você pode falar também de ρ de A. Assim, ρ de A. A gente passa para a base mássica, tá? Está falando de quilogramas por metro cúbico, né? Você passou agora para a base mássica. É praticamente a mesma coisa você pensar o Ca, só que dividido pela massa molar de A, por exemplo. Você vai fazer essa divisão, você vai saber que é a concentração que você tem de dessa massa dessa substância A dentro de algum elemento de fluido, ou passando ali de um certo transporte, por exemplo. Então você tem termos que vão representar essa difusão em várias direções, e termos que representam o transporte dessa substância A com o deslocamento do fluido. Quando você vai colocar isso em uma equação, a gente poderia refazer isso aqui da mesma forma como fez para todas as equações anteriores, mas seria redundante. Né? Você vai acabar com os três termos que são importantes, com os termos que são importantes para isso, né? Que são esses termos de derivada temporal, termo de aditivo, termo de fusão e também um termo de produção. Vou até falar disso aqui agora. Vamos botar essa equação na forma vetorial. Tá, a forma vetorial dessa equação é essa daqui, ó. E aí você tem o que? Você tem o primeiro termo, você tem aqui esse primeiro termo que está aparecendo, que esse termo, vou até marcar ele aqui, ó. Este termo aqui, vou marcar ele dessa forma. Esse termo que está representando o que? O tanto que essa concentração dessa substância está variando com o tempo. Termo não estacionário, já sabe isso é um termo que é não estacionário referente a essa concentração de A. O segundo termo, o termo representa igualmente o que representou nos outros elementos, né, um termo que as outras equações, um termo que representa o termo advectivo, né, a advecção dessa concentração que a gente tem dada pelo movimento macroscópico do fluido. Esse termo DAB, esse DAB aqui esse DAB é uma propriedade, dá para falar que ele é uma propriedade, assim, uma propriedade difusiva, só que não é uma propriedade de um elemento em si, é uma constante, né? Não é uma constante também, porque ela pode variar dependendo das condições que você estiver. Ela representa a difusividade da matéria em uma outra substância, o tanto que A difunde em B. Assim, ela é praticamente como se fosse a condutividade térmica, representa para a condução de calor, isso aí representa para a condução de massa, o tanto que está tendo condução a difusão, né, daquela matéria numa outra substância. Né? Isso aqui está relacionado, ou seja, uma constante de difusão relacionada com um laplaciano aí dessa concentração de A. Esse último termo que sobrou aqui agora é um termo que pode surgir dependendo qual o fenômeno que você está modelando. Se estiver modelando, por exemplo, um fenômeno de combustão, você não tinha a substância A. Aí você de repente queima a substância B e C e aparece a substância A. Agora você vai ter essa geração de substância A, ou seja, cada um aí tem a sua função. Se tiver várias substâncias e as substâncias vão mudando ao longo das reações, está simulando, por exemplo, um motor de combustão interna. Você entrou lá com ar, entra combustível, aí tem a queima, e a queima gera outras substâncias. Cada uma dessas substâncias, dessas espécies, vai ter uma equação dessas, tá? De difusão uma na outra. Pode ser que ela não se difunda uma na outra. Pode ser que esse termo de difusão aqui, ó,
seja cancelado. Você não vai ter, mas ele vai ser advectado pelo menos. Ele vai ser pelo mínimo a substância é advectada pelo escoamento. E você tem que resolver isso para cada substância, né? Como se estivesse resolvendo, isso daqui tem que ser resolvido num bom solver. Isso aí seria acoplado às soluções da equação de balanço de energia e equação de balanço de movimento. Você vai ter tudo isso aí resolvendo ao mesmo tempo. Cada um vai estar resolvendo as coisas meio que acopladas. O que junta uma na outra é esse termo aqui, de difusão, vai ficar juntando uma solução na outra o tempo todo, porque elas vão se difundindo na matéria, né, variando a quantidade de massa que uma tem, e aí implica nas forças que uma exerce sobre a outra também. Você vai ter forças de interação, dependendo se você tiver uma superfície entre elas, vai ter tensões superficiais, enfim, aí vira uma coisa muito maluca mesmo de resolver. Ou seja, quanto mais espécies, mais difícil é a solução do seu problema e para ser resolvido através dessas equações, tá? Mas esse daí é o modelo que você usaria para tentar resolver a equação de conservação das espécies. Passamos pelas três aí, deixa eu ver. Acho que isso aí encerra essa parte. É um vídeo bem curtinho esse, né? Só para explicar essa equação de conservação das espécies. Quando a gente chegar na solução das equações para os problemas que a gente for tratando, a gente vai ver como é que essa equação aí vai entrar dentro das soluções que a gente precisa resolver, beleza? É só isso. Fica aí, um abraço para vocês, até a próxima.